Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 14 do Evangelho de Mateus da Bíblia de Estudo Expositor. João Batista decapitado. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, filho de Herodes, que matou os bebês de Belém, ouviu a fama de Jesus. Comentário. Ele fala dos milagres realizados por Cristo até a ressurreição dos mortos. 2 E disse aos seus cortesãos: Este é João Batista. Comentário. A consciência de culpa. Ele ressuscitou dos mortos, e, portanto, grandes obras que mostrarei adiante-se nele. 3 Pois Herodes havia prendido João, e amarrou-o e colocou-o na prisão. Comentário. O castelo de Maqueros nas margens do Mar Morto, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Comentário. Refere-se ao motivo que João foi preso por Herodes e colocado na prisão. 4 Porque João dizia-lhe: E não te é lícito tê-la. Comentário. Herodias era sua sobrinha e esposa de seu irmão Filipe. 5 E, quando ele teria desejado matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. 6 Mas, quando o aniversário de Herodes foi celebrado, a filha de Herodias dançou diante deles e agradou a Herodes. 7 Pelo que este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. 8 E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui a cabeça de João Batista num prato. Comentário. A mãe de Salomé, Herodias, foi uma das mulheres mais perversas que já existiram. 9 E o rei ficou triste, mas, por causa do juramento e dos que estavam assentados com ele em carne. Comentário. Uma refeição. Ordenou que fosse dada a ela. Comentário. Para salvar a face. 10 E mandou degolar João no cárcere. 11 E sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. 12 E seus discípulos vieram, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciar a Jesus. Comentário. A missão de João Batista era apresentar Jesus, e isso ele fez. Jesus alimenta os 5.000. 13 Quando Jesus ouviu isso, partiu dali num barco, para um lugar deserto, afastado. Comentário. Ele se entristeceu com a morte de João, seu amado precursor. Ele poderia ter impedido a execução, mas não foi a vontade de Deus fazê-lo. E quando as multidões ouviram falar, seguiram-no a pé desde as cidades. 14 E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, e curou seus enfermos. 15 E, ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: Este lugar é deserto, e a hora é já passada. Comentário. As pessoas estavam sem comida durante todo o dia, e se fosse para encontrar comida, seria necessário sair agora. Despede a multidão para que vão às aldeias e comprem o que comer. 16 Mas Jesus lhes disse: E não precisam ir embora, ou dai-lhes vós de comer. Comentário. Ele estava falando de forma literal, mas suas palavras também carregavam um sentido espiritual mais elevado. O corpo de Cristo é para ser alimentado com a palavra de Deus. 17 E eles lhe disseram: E não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Comentário. Pouco é muito, se Deus está nele. 18 Ele disse: Trazei-os aqui para mim. Comentário. O segredo é Cristo. Devemos trazer a ele o pouco que temos. 19 Ordenou que a multidão se assentasse sobre a erva. Comentário. Isso apresenta a ordem e o método pelo qual a distribuição foi feita. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou, partiu e deu os pães aos discípulos, e os discípulos à multidão. Comentário. Ele tomou, abençoou, partiu e deu, e está a sua ordem também para os crentes. 20 Todos comeram e se fartaram, e recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Comentário. Um milagre surpreendente. 21 E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Comentário. Possivelmente até 15.000 pessoas. Jesus caminha sobre as águas. 22 E logo Jesus ordenou firmemente a seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Comentário. De volta para Cafarnaum, enquanto ele despedia as multidões. Comentário.
Ele os enviou embora, preenchidos tanto física quanto espiritualmente. 23. Havendo despedido as multidões. Comentário. O que implica que elas não queriam partir, subiu ao monte para orar à parte. Comentário. Isso expressa o que ele fazia sempre. Mateus 26 2.36, Marcos 6 horas e 46 minutos, Marcos 14 horas e 32 minutos, Lucas 6 horas e 12 minutos, Lucas 9 horas e 28 minutos, João 17 9, 20, e quando a noite chegou, estava ali sozinho. 24 E o barco estava já no meio do mar. Comentário. Preocupações, não só do mar da Galileia, mas também o mar da vida. Açoitado pelas ondas. Comentário. Turbulência, porque o vento era contrário. Comentário. Dificuldades, como enfrenta a humanidade como resultado da queda. 25 mais, a quarta vigília da noite. Comentário. Entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus foi até eles. Comentário. O Espírito Santo revelou a ele que estavam em apuros. Andando sobre o mar. Comentário. Ainda que as águas estivessem turbulentas, onde ele caminhou tornaram-se calmas. 26. Ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se. Comentário. Era mais do que podiam compreender, dizendo, é um fantasma. Comentário. Eles não imaginavam que era Jesus, e gritaram com medo. Comentário. Pensaram que estavam prestes a morrer. 27 Mais logo. Comentário. Imediatamente, Jesus lhes falou. Comentário. Assim que os viu, dizendo, tem de bom ânimo, ou sou eu, ou não temais. Comentário. Devemos enfrentar circunstâncias adversas com alegria, sabendo que o Senhor resolverá a situação. 28 E Pedro lhe respondeu, dizendo, Senhor, se és tu. Comentário. Traduzido como uma vez que é você. Manda-me ir até ti sobre as águas. 29 E ele, Jesus, disse, vem. Comentário. A resposta do Mestre à fé. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. 30 Mais, ao ver o vento forte, teve medo. Comentário. Ele agora via o vento em vez de Jesus, e, começando a afundar, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Comentário. Esta é a oração que o Senhor sempre responde. 31 E imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou-o. Comentário. Isso o impediu de afundar ainda mais, e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Comentário. Não devemos permitir que as circunstâncias gerem dúvida. 32 Quando subiram ao barco. Comentário. Depois que Jesus o pegou, Pedro caminhou sobre as águas pela segunda vez. O vento cessou. Comentário. O poder de Cristo sobre os elementos. 33 Então os que estavam no barco o adoraram. Comentário. Como Deus, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Comentário. Reconhecido como o Messias. Jesus cura os doentes. 34 E, tendo passado. Comentário. Voltando para Cafarnaum, chegaram à terra de Genezaré. Comentário. No lado ocidental do mar da Galileia, um pouco para o interior. 35 E, ao saberem que era Jesus. Comentário. O conhecimento de sua presença na vizinhança, mandaram por toda aquela circunvizinhança, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. 36 E rogavam-lhe que ao menos pudessem tocar a orla de seu manto, e todos os que tocavam ficavam curados. Comentário. Se a orla de seu manto é tão rica em bênção, quão rico deve ser sua mão e coração.